Introdução ao livro de Esther. O livro de Esther é o 12º da classe dos livros históricos e é o 5º livro escrito após o cativeiro babilônico. Esse livro ele fecha a classe dos livros históricos que teve início lá em Josué. Então, desde Josué até Esther, nós temos 12 livros, sendo divididos ali pelo período chamado período do cativeiro. Nós temos a história antes do cativeiro e a história após o cativeiro. Justamente a divisão é entre 2º Reis e 1º Crônicas. Então, Esther, ele vai ser o 12º e o último da classe dos pós-cativeiro. Quer dizer, aqueles que vieram após Crônicas. Aí tem Crônicas 1, 2, Esdras, Neemias e Esther. O título do livro recebe o nome de Esther por ser uma homenagem à rainha Esther, que foi a principal personagem do livro. O nome Esther é de origem persa e significa estrela. Já o nome verdadeiro da rainha era Radassa, que significa murta. Murta, no caso, é uma planta ornamental, uma planta que é aquela planta de jardim que faz desenho. Esther foi uma judia que alcançou a posição de rainha da Pérsia. Na verdade, ela foi a primeira dama do mundo, a primeira dama do império. E foi a intercessora junto ao rei Assuero, também chamado de Xerxes. Então ela foi uma intercessora em favor do seu povo, que sofria uma iminente destruição que viria no caso de um ataque inimigo forjado pelo mau Ramã. Este é um dos livros do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher. O que nós sabemos é que o outro livro é o livro de Ruth, que também fala da Moabita Ruth. Só que a Ruth, no caso sendo Moabita, era uma estrangeira. Já Esther, ela era uma judia que estava fora dos seus limites, fora dos limites dos territórios de Israel. O autor nós sabemos que ele é anônimo, mas contudo, provavelmente foi Mardoqueu o autor do livro. Mardoqueu também, que em outras versões é conhecido como Mordecai. Mardoqueu ou Mordecai, na verdade, ele era tio, tutor e conselheiro também da rainha Esther. E foi ele o principal personagem que planejou, orquestrou e introduziu Esther na presença de Assuero na ocasião que Vashti foi deposto do cargo. A possibilidade de ter sido Mardoqueu é muito grande, porque justamente ele estava naquele contexto e futuramente ele alcançou a posição de vice-regente. Ele foi uma espécie de um vizir, ou primeiro-ministro, o segundo dominador de todo o Império Persa, coisa não muito pequena, pelo contrário, extremamente grande. O tema central do livro não podia ser diferente, é providência divina, pois mostra a grande proteção de Deus sobre o seu povo durante o período negro da história de Israel, no caso chamado período do cativeiro. O livro ele não apresenta uma só referência ao nome de Deus ou o Senhor. Ele não cita, o que chama grandemente a atenção de qualquer leitor desse livro. Mas, contudo, apesar de não se referir nominalmente ao Criador, a sua presença, a presença do Senhor, permeia todo o livro, tratando, cuidando e protegendo, principalmente, livrando grandemente da destruição que estava sendo planejada, mostrando que Deus, em momento algum, perdeu ou perde o controle sobre o seu povo. O livro mostra que, mesmo esquecido pelo seu povo, o Senhor jamais se esqueceu dele, virando a situação que aparentemente era impossível. O livro ele mostra uma narrativa das mais precisas de uma mudança radical quando tudo estava preparado para a destruição. As informações gerais do livro nós temos várias. O destino, por exemplo, foi escrito para os judeus, justamente com a finalidade de registrar o grande livramento vindo do Senhor. O lugar, os fatos aconteceram em Suzã, uma das capitais do Império Persa. Suzã, na verdade, ficava no território de Elão. Elão era uma nação daquele território da Mesopotâmia. A data aproximada do livro é em torno de 460 a.C. aproximadamente, ok? A abreviatura é fácil, é um E maiúsculo e um T minúsculo, então fica ET. Quando você for escrever Esther, escreva simplesmente um E maiúsculo e um T minúsculo para não precisar escrever o nome todo na sua integridade. A ordem numérica do livro é 17, é o número 17 de 66. Então é 17/66. Capítulos, na verdade, são 10. 10 capítulos, uma narrativa rápida, objetiva, mas muito rica de informações.
Os objetivos do livro são 3. O primeiro é registrar uma história de vitória durante o período da escravidão judaica. Então, uma grande vitória no meio da desolação, mostrando que Deus sempre está presente. Em segundo lugar, demonstrar essa proteção de Deus pelo seu povo, ainda que esquecido por ele, ou seja, esquecido do povo, mas Deus nunca se esquece do seu povo. Em terceiro lugar, assegurar o poder infinito de Deus, capaz de reverter situações perdidas e consideradas simplesmente impossíveis de terem mudança, porque para o nosso Deus não há impossíveis. No estalar de dedo, ele faz tudo virar, tudo acontecer e tudo muda na história quando ele quer. O conteúdo do livro, nós já falamos em parte, mas você percebe que aparece uma judia prisioneira que se transforma na rainha da Pérsia. Parece história de contos de fada, não é? A rainha Vashti foi deposta e foi feito um concurso, e nesse concurso quem estava lá estava Esté, que foi colocada como a grande soberana do Império Persa. Lembrando que Esté era um grande tipo da Igreja de Cristo, né? Extensão histórica. O livro de Esté possui uma esfera de ação de aproximadamente 10 anos. É um período ali objetivo, né? 10 anos. Indo desde quando a rainha Vashti foi deposta até a elevação de Mardoqueu. Isso aí é mais ou menos entre 483 até 473 a.C. aproximadamente. Lembrando que o rei Assuero, ele teve um reinado de aproximadamente 20 anos. Ele assumiu ali em torno de 486 e foi mais ou menos até 466 a.C. Então, a história acontece nesse período aí de aproximadamente 10 para 12 anos. Vamos arredondar aí em cima do 10. Também nós temos a divisão geral do livro. Basicamente, ele se divide em 3 sessões e trabalha em cima de 3 festas. O livro é marcado por 3 festas. A primeira é a festa do rei Assuero e a destituição de Vashti como a rainha da Pérsia. Isso é o capítulo 1 e o capítulo 2. Já a segunda parte é a segunda festa, que vai do capítulo 3 ao 7. É a festa de Esther como a escolha da nova rainha. E a terceira festa é a do final, que vai do capítulo 8 ao 10, que é a festa do Purim. Então, na verdade, nós temos 3 partes, cada parte envolvendo uma festa em particular. Os principais fatos do livro são os seguintes: a rainha Vashti, que recusou-se ir à festa, à presença do rei, e foi deposta. Então a Vashti saiu. O concurso de beleza, o concurso para escolher a nova rainha, onde o Mardoqueu introduziu a Esté. Também nós temos o Mardoqueu denunciando uma grande conspiração contra o rei, aquilo que seria o trunfo para ele no futuro. Temos também a Esté sendo eleita a nova rainha, simbolizando essa troca entre a antiga e a nova, o que dava uma implicação direta para Israel e a igreja. Também nós temos a maldade de Ramã. Ele é símbolo do anticristo, símbolo do inimigo, do diabo, sempre opressor do povo de Deus. Lembrando que ele era um agagita e, portanto, amalequita, descendente de Esaú. Letra G, aqui na minha relação, que é o que você tem na sua apostila, nós temos a determinada a destruição dos judeus, que foi algo fora do comum, e nós temos a intercessão de Esther e o milagre acontecendo com o livramento dos judeus, e pelo contrário, os judeus ainda prevaleceram contra os seus inimigos, quer dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro. Os principais personagens do livro, nós temos o Assuero, que é o imperador, na verdade o rei, a Vashti, que foi deposta, o Mardoqueu, que na verdade foi o grande vilão da história, a rainha Esté, nós temos o Ramã como símbolo negativo, e nós temos o Harbona, que na verdade foi ali o eunuco, que sempre aparecia como grande instrutor de Esté. E no número 12 nós temos o personagem central. O personagem central do livro, embora nós tenhamos a Esté e nós tenhamos o Assuero, o grande personagem foi Mardoqueu, porque para a Esté chegar onde chegou, o Mardoqueu foi o grande responsável. Não é à toa que ele é símbolo do Espírito Santo e posteriormente é símbolo de Cristo também. Tipo velado de Cristo, no caso tipos encobertos. O próprio rei Assuero, ele é um tipo de Cristo, como o rei, né? Como aquele que governa, aquele que é o rei da rainha, porque a rainha Esté, ela apresenta
apresenta-se como uma intercessora do povo de Deus. Então, nesse caso, apresenta Jesus como intercessor, sempre que intercede. E temos o Mardoqueu também, que foi humilhado e depois ele foi exaltado, apontando para Jesus também. Então, no caso dos tipos velados, Esther, no sentido geral, ela simboliza a igreja, mas no valor intercessório, ela vai mostrar justamente o intercessor. Então, tanto o rei, quanto o intercessor, quanto o humilhado, exaltado, apresentam uma forma de Cristo. Nós temos também o nome alegórico. O nome alegórico do livro é objetivo, é chamado de o livro da rainha. Por que o livro da rainha? Porque foi um livro justamente que trata da exaltação de uma mulher judia, que era uma escrava, passando a ser rainha, a primeira dama do império. O texto central do livro é o capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Por que esse versículo aqui é o principal? Porque ele apresenta o judeu Mardoqueu abrindo os olhos de Esther e mostrando para ela: Esther, veja bem, você chegou a essa posição para justamente agora fazer alguma coisa. Então esse é o texto que mostra que toda aquela história, ela foi traçada, desenvolvida, orquestrada pelo Senhor, para que houvesse um livramento para o povo de Deus naquela época, naquele contexto. Nós temos também a grande dádiva de Deus para o povo dele nesse livro. Qual é? Não podia ser outra coisa, né? É o livramento. O livro de Esther mostra que o povo de Deus tem o livramento do Todo-Poderoso. E nós sabemos que o nosso Deus nunca abandona o seu povo. Nunca abandonou Israel, nunca abandona você, nunca abandona a igreja, não abandona nada. E aquele detalhe, ainda que esquecido por ele, né, pelo seu povo, ainda que o povo de Deus seja infiel, Deus sempre permanece fiel. Ainda que o povo dele o deixe e vacile, ele sempre está pronto a proteger, a virar o jogo e a mudar as situações. E se tem a dádiva, tem que ter a obrigação. E a grande obrigação do povo de Deus, justamente no livro de Esther, é a manutenção da esperança. Mostra que existe uma necessidade sempre de que nós tenhamos a nossa esperança ativa, porque a nossa esperança é justamente o que vai fazer a diferença. Veja, o povo de Deus estava sem esperança e Deus virou totalmente aquela situação numa noite, mostrando que o poder de Deus é infinito. Por essas e outras, o livro de Esther, ele é de suma importância para a compreensão de toda a narrativa bíblica e principalmente da história do povo de Deus durante o período do cativeiro. Esta foi a introdução ao livro de Esther.